Olá, Carol Lulo, da Escola Municipal Bélgica, tudo bem? Hoje aí para mais, eu sou o professor Genesi Souza, professor de matemática, turma do nono ano, e estarei falando com vocês a respeito de números racionais hoje, tá certo? Então, vamos lá, que tem? Bom, para isso eu vou estar apresentando aqui uma um PowerPointzinho aqui. Vamos compartilhar aí. Pronto. Agora sim. Então, eu vou estar aqui apresentando para vocês o que é um número. O que é um número real? Ou, desculpa, um número racional, né? Vamos dar uma revisãozinha rápida com relação a isso, para que a gente possa. E aí, o professor Emilson colocou uma atividade lá para vocês, para que você também possa exercitar, né, a respeito disso. Bom, só para a gente lembrar, né, com relação ao número como é que se diz, número racional, né, para a gente lembrar essa questão, o que seria o número racional para a gente? Né, você talvez não lembre, esteja esquecido, né, então vamos lembrar um pouquinho do número racional. Então, o número racional, o conjunto, né, o conjunto de números racionais é formado por todos os elementos, todos os números, né, que podem ser escritos na forma de uma fração, né? E assim, dessa forma, esse número pode ser representado por uma fração, então ele será, se eu tiver como representar qualquer outro número na forma de fração, ele será chamado de número racional. E aí, uma forma interessante para a gente ver é exatamente esse conjunto que está aqui, né? Que é o conjunto dos naturais, que está contido no conjunto dos números inteiros, que é o conjunto Z, e que está contido no conjunto Q, que é o conjunto dos números racionais. Então, para que a gente possa lembrar dessa sequência aqui dos conjuntos numéricos. E aí a ideia é um pouco mais tranquilo, né? O que vem a ser? O que é uma fração, já que o número racional é todo número que pode ser escrito na forma de uma fração. Então a ideia é, o que é uma fração, então, caso você não lembre? Certo? Então, uma fração é uma divisão entre dois números inteiros, né, que é representada da seguinte maneira, que ó, A sobre B, onde, assim, para que seja uma fração, os números A e B precisam ser inteiros e o número B sempre será diferente de zero. Não tem um denominador aqui nessa representação que seja igual a zero. Por isso a gente tem que lembrar dessa definição. E aí, uma definição um pouquinho mais formal é que, assim, a partir da definição de frações, o conjunto dos números racionais, que é o conjunto que é representado pela letra Q, pode ser representado já na notação de conjunto da seguinte maneira, ó, o conjunto dos racionais é formado por todo elemento da forma A dividido por B, A sobre B, tal que o elemento A, que é o numerador, pertence ao conjunto dos inteiros e o elemento B, denominador, pertence ao conjunto dos inteiros asterisco. Vamos lembrar o que é o asterisco mesmo? É o conjunto que não tem o zero como seu elemento, né? Por isso ele ganha um asterisco. O zero não faz parte, não pertence a esse conjunto dessa forma que está aqui por causa do asterisco. Então, nessa definição, dizemos que o conjunto dos números racionais ele é composto por todas as formas de frações de A por B, em que A é um inteiro e B é um inteiro diferente de zero. Então, essa é uma definição um pouco mais formal do que é um número racional, o conjunto dos números racionais. Então, os números que podem ser escritos na forma de fração são, então, além das próprias frações, qualquer fração é um número racional, pois naturalmente já está escrito na forma necessária. Uma outra forma, os números inteiros, então, por exemplo, 2, 5, o 7, o menos 7, o 8, 1, são números inteiros, mas eles podem ser escritos na forma de fração. Para isso,
basta admitir que o denominador dele é igual a 1. Então, qualquer número inteiro será uma fração, será um racional, pois eu posso escrever ele na forma de fração, bastando para isso adicionar aqui o denominador 1. Então, ele vai passar a ser um número racional. Então, isso é interessante. Os decimais finitos podem ser representados na forma de fração. Então, ó, qualquer decimal finito, ou seja, que possui um número limitado de casas decimais, pode ser escrito na forma de fração. Como isso? Para isso, basta lembrar que todo decimal finito é resultado de uma divisão por uma potência de base 10. Então, por exemplo, aqui, 2,455 milésimos é um decimal finito, terminou com 3 casas decimais, né? Isso significa que uma das frações equivalentes a ele possui denominador igual a 10 ao cubo, que é a quantidade de casas decimais que eu tenho. 10 ao cubo, que é 1.000. Se eu pegar o número 2.455 e dividir por 1.000, eu vou ter como resultado 2,455. Uma outra forma também, outro número também que pode ser escrito na forma de fração, são as dízimas periódicas. Então, aqui está uma dízima periódica, é um decimal infinito que existe um período, ou seja, uma repetição dentro dos decimais. Então, por exemplo, aqui, ó, 1,3333333333333. Ou seja, isso aqui não tem fim. Esses pontinhos aqui representam que esse número está sendo repetido dessa forma. Então, ele é uma dízima periódica, porque se repete, e o número 3 aqui está sendo repetido infinitamente. O número 1,454545, ó, é uma dízima periódica de período 45, porque o 45 é o número que está se repetindo infinitamente. E ainda, o número 0,456262. Você observa que existe aqui uma parte que não está sendo repetida e uma parte que está sendo repetida. Então, eu falo que essa aqui é uma dízima composta, né? Porque ela tem uma parte não periódica, ou antiperíodo, e uma parte que é periódica. Por isso que ela tem esses dois dígitos que não se repetem. Alguns exemplos de números racionais. Então, aqui eu tenho aqui, ó, o número 2 é um racional porque, como a gente falou, ó, eu posso escrever ele na forma de fração, bastando para isso colocar o número 1 no denominador. Ó, o 5, o menos 7 sobre 1. Decimais exatos, ó, 2 sobre 10 é 0,2. 6 sobre 100, 0,06, 6 centésimos. 2.173 por mil é 2,173 milésimos. E talvez você possa pensar assim, pô, mas como é que eu faço para encontrar esse número decimal a partir da minha fração? Então, vamos fazer só para relembrar aqui uma continha simples. Eu quero fazer uma conta que eu quero dividir 2 por 10, porque era a fração 2 décimos, né? 2 sobre 10. É lógico que 2 não dá para dividir por 10, né? Eu tenho 2 balas, vou dividir para 10 colegas, não tem como fazer isso. Então, o que se faz aqui? Acrescenta-se um zero e automaticamente lá no quociente se adiciona um 0, pronto. Agora eu tenho 20 para dividir por 10. Aí dá para dividir, né? 20 dividido por 10 dá 2. E aí eu faço aquela operação contrária agora, né? 2 vezes 10 vai dar 20. E aí eu faço a subtração, vou encontrar 0, fecha a minha conta. Então 0,2 é a solução, é a resposta de 2 dividido por 10. Então 2 dividido por 10 me dá 0,2, que é o número decimal. Portanto, eu tenho lá 2 dividido por 10 é 0,2, o 2 sobre 10 é um número racional e o 0,2 é um número decimal. Botei racional ali, mas decimal, né? Vamos até corrigir aqui para a gente aqui no momento aqui, que saiu o número errado ali, ó. Aqui é o número decimal, pronto. Aí sim, aí fica correto, né? Pode ficar errado ali. Pronto, e ali é o número decimal, correto? Então,
Parando aqui nosso compartilhamento. Espero aqui que tenha dado para tirar essa dúvida para vocês, com vocês, né? E tentem lá, vai lá no WhatsApp, no grupo do nono ano. O professor Emilson colocou uma lista lá de exercícios sobre números racionais. Pegue lá, tente resolver e bom estudo.